geração é um conceito sociológico, mas tem pessoas que são céticas de gerações, vão falar, poxa, você tá pegando um cohorte gigantesco e você tá tentando ver experiências comuns nesse bloco gigantesco. Mas tem uma coisa que é muito precisa, que você não tem como falsificar, que é gerações, ou seja, divisões por época, né? Analisar as pessoas pela época na qual elas nasceram. Isso vai necessariamente implicar que certas pessoas tiveram experiências, contatos específicos com a tecnologia, e experiências comuns, por exemplo, a geração... E eu gosto muito de pensar em gerações como pessoas que viveram uma certa época. Por exemplo, a geração Z não viveu os anos 80, por exemplo. Então, ela não tem experiência direta dos anos 80, ela tem uma experiência indireta, ela não estava lá. Eles não viveram a crise da inflação, não viveram a tal do direta já, não viveram uma série de coisas que quem estava vivo naquele período viveu. Não usou, provavelmente, guia 4 rodas, tirando algumas poucas exceções. Sim. Então, tem uma série de coisas em termos de tecnologia, cultura pop, acontecimentos históricos... que vão definir essa geração. E isso vai impactar os hábitos das pessoas. Então, você vai ter, estatisticamente, tendências maiores para pessoas de gerações diferentes para certos hábitos, né? Então, a geração Boomer, ou a geração Z, ou a geração X, vão ter tendências de hábitos variados. Gostos variados, tem uma série de coisas que você vai medindo sociologicamente, né? No fundo, geração é um conceito mais de estudo de sociologia, para você pegar números e dados e ver padrões, do que qualquer outra coisa, mas existem variações, por óbvio, dentro desses grupos, né? Mas é um fator preditivo muito forte. Você sabe que de fato, eu fiz alguma série de vídeos sobre gerações e conversei com várias pessoas, e eu tenho esse hábito de ler estudos sobre gerações acho que há 15 anos eu fico olhando institutos de pesquisa, especialmente americanos, para ficar vendo dados gerais, né? E, de fato, as gerações mudam ao longo do tempo, mas alguns dos dados mais confiáveis que você tem são esses dados de geração. Por exemplo, a geração, uma geração pode começar a usar a tecnologia, mas só o fato dela ter tido acesso à tecnologia depois vai mudar os hábitos dela em relação às pessoas que cresceram com a tecnologia, e assim vai, né? Bom, e na sua visão, o que tem mudado tanto assim de uma geração para outra? Se a gente pega, por exemplo, a geração Z, que é a mais falada hoje, é atual, que está entrando no mercado de trabalho. Sim. Eu estava até pesquisando aqui, de 1997 a 2012, quem nasceu nesse período. Pois é, então tem um pessoal da geração Z que já está entrando no mercado de trabalho. E tem perfis até que mostram o comportamento desse pessoal no trabalho sendo muito diferente dos millennials. Dos millennials, que é a minha geração, nossa geração, no caso. Que é de 1981 a 1996. Eu usei guia 4 rodas. Com certeza, com certeza. Porque não tinha GPS no início da nossa trajetória. E meu celular provavelmente você teve tardiamente. Eu tive, depois, acho que meu primeiro celular foi com 13 ou 14. Tive na adolescência. Mas o celular não era nada parecido com... Não, era só o joguinho da minhoca. Sim. E SMS. E a internet, quando alguém ligava pra casa, caía a internet. Exato. E aí você tinha que voltar. Bom, tudo isso já são diferenças substanciais pra boa parte da geração millennial pra geração Z. Vamos moldar a pessoa, vamos mudar a experiência. Exatamente. Essa história de usar o guia 4 rodas, por exemplo, parece ridículo, né? Mas hoje em dia todo mundo tem um GPS na mão, que é o Google Maps ou o Waze ou sei lá o quê. Então a pessoa ela não precisa ter esse tipo de visão, ela não precisa saber. Agora, um guia 4 rodas, você precisa ter um certo direcionamento, você precisa saber qual é a página que você vai seguir. Então, muda muita coisa. Bom, em exposição a telas, tem o livro do Jonathan Haidt, que, aliás, todos os livros do Jonathan Haidt eu recomendo, são muito interessantes, porque ele basicamente lida com estatísticas, né? Que fala sobre exposição a telas. E um dos fatores que prejudicaram muito a geração Z, em termos de insegurança, déficit de atenção, foi hiperexposição a telas. As gerações anteriores, até por uma impossibilidade material, não foram expostas a telas na mesma quantidade. Embora você tenha alguns vícios muito específicos. Por exemplo, a geração X, eu estava falando sobre isso hoje, inclusive. A geração X, o boomer teve muito vício em TV, então as pessoas passavam muitas horas na frente da TV. Mas usualmente é uma tela mais estática, né? É menos dinâmica, não é o vídeo do TikTok que tá piscando e o cara tem que interagir na hora, é o rolo do feed do Instagram e outras coisas. Então, muitos millennials tiveram contato a isso depois, não nos anos formativos. E isso já gerou padrões de comportamento muito diferentes. A geração millennial, que é exatamente essa, de 81 até 96, né? Ela é uma geração que ela
apesar de não ser, acho que é perto de 1/4 do Brasil, ela é 50% da força de trabalho hoje do Brasil. Então, metade da força de trabalho são os millennials. E há uma projeção de que eles vão ser 3/4 da força de trabalho. Então, você vai ter 75% da força de trabalho millennial. Ou seja, ela é hiper representada no mercado de trabalho.